Olá a todos, obrigado pela atenção Amém. e estar aqui conosco hoje. Estamos começando uma nova série, vamos estar enfatizando o livro de Provérbios com a ideia de foco em sabedoria. Sabemos que a vida é complicada e cheia de dificuldades, e como então entender, conceptualizar, como enfrentar e como navegar de forma coerente com a presença de Deus nessa nossa vida, nessa bagunça que é o mundo ao nosso redor. E sabemos, né, como a importância da sabedoria, e vamos então tentar entrar mais a fundo nesse conceito de sabedoria com implicações práticas em como viver a nossa vida através do foco de Provérbios. Porque Provérbios vai ajudar de várias maneiras. Uma é em como entender o funcionamento desse mundo, em como entender e compreender como a vida funciona, como os nossos relacionamentos, como o dia a dia. Então, cria uma maneira de conceptualizar o cotidiano. O segundo é um enfoque bem prático em como viver a vida, em como tomar decisões. E a terceira ideia é bem de como pensar do que é viver com a presença de Deus, o que é ter a presença de Deus. Que a ideia de sabedoria não é só uma coletânea de decisões boas, é uma maneira de viver, é uma maneira de ser, é uma maneira de entender que devemos viver coerentes com a presença de Deus em nossa vida. Então, isso aí é só para dar como um pouco de introdução da onde vamos com esse estudo. E vamos então estar navegando através de Provérbios. Infelizmente, não vamos ter tempo de ver cada um dos versículos no decorrer desse estudo, mas vamos tentar passar um tempo mais intencional e um pouco mais detalhado nos primeiros 9 capítulos. E aí, depois disso, vamos resumir e abordar alguns tópicos que estão em Provérbios. E aí vamos tentar concluir no final lá com o capítulo 31. E o que, na verdade, é a estrutura do livro. O livro não é aparenta ser uma coletânea de um monte de provérbios meio sem começo e fim, mas, na verdade, há uma estrutura importante. A estrutura é o seguinte: capítulo 1, versículo 1 a 7, serve como introdução, na qual vamos ver um pouco mais detalhes hoje. Então, capítulo 1, versículo 1 a 7. O capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 9 é uma articulação, é uma tentativa de convencer o leitor da importância de entender a vida como duas escolhas entre a sabedoria e a tolice. Então, esses primeiros 9 capítulos há histórias para ilustrar ambas essas opções e para convencer o leitor de escolher a sabedoria. E não só isso, nesses primeiros 9 capítulos, há também 10 vezes que o autor usa a expressão meu filho, com a intenção de criar, do leitor ter o sentimento de que o autor está escrevendo como se fosse um pai escrevendo aos seus filhos. Então, esse é um motivo disso. O outro motivo é porque Salomão está escrevendo como se estivesse falando aos seus descendentes, aos reis que vão vir através da sua descendência.
Infelizmente, não prestaram muito atenção, porque sabemos que o reino depois de Salomão divide, e dos 40 reis que vão dali para frente, 20 com o norte e mais ou menos 20 com o sul, oito dos 40 fizeram certo na percepção de Deus, aos olhos de Deus. 8. Então, aqui é como se fosse uma tentativa e, ao mesmo tempo, meio que um lamento para a sua descendência prestar atenção, e serve como um lamento para quem está lendo de trás, né, um tempo passado, em retrospecto. Lamento que, infelizmente, a sua descendência e os reis que vieram não ouviram. Então, tudo isso ali nos primeiros 9 capítulos. Capítulo 10 até mais ou menos metade do capítulo 31 ilustra como viver em prática tanto o caminho da sabedoria e um alerta do que acontece que quem escolhe o caminho da tolice. Então, o que conecta o capítulo 10 ao metade do 31, que aparenta ser uma estranha coletânea de tópicos e assim por diante, o que conecta tudo isso é o fato de que em termos práticos, o viver na sabedoria de Deus e um alerta do que acontece se você decide escolher a tolice. O final do capítulo 31, que é muitas vezes conhecido como a mulher idônea, e muitas vezes usado como um capítulo para descrever o que é ser uma mulher que segue Deus, o que não tem problema, tá, pode ser usado assim, mas o final do capítulo não se está referindo, na verdade, a uma mulher específica. Está se referindo ao que acontece se você escolheu entrar num relacionamento íntimo com a sabedoria. Porque em capítulos 1 a 9, tanto a sabedoria como a tolice são personificadas como uma mulher, ou como duas mulheres, clamando, tentando te atrair a um relacionamento íntimo com cada um desses conceitos. Então, se você, leitor, aceita entrar num relacionamento íntimo com a sabedoria, o capítulo 31 conclui com o que tipo de vida, alegoricamente descrevendo, seria a sua por ter entrado num relacionamento com a sabedoria. Então, nada errado se quiser aplicar uma mulher em específico ao que é ser uma mulher idônea, mas o ponto ali não é este. O ponto ali é uma conclusão ao livro a quem aceitou entrar num relacionamento com a mulher sabedoria, ou com o conceito sabedoria. Por que personificado como duas mulheres? Na minha opinião, é porque está oferecendo ali duas versões do que a Eva foi criada para ser. A Eva foi criada para ser um Ezer, que é o hebraico lá, que é muitas vezes traduzido como uma ajuda. Mas o ser humano, versão feminino, naquela história de Gênesis, é criado como uma necessária presença para que ambos, em termos relacionais, o ser humano como dois que se complementam, porém são diferentes, mas no se relacionar, mais coerentemente refletem a presença e a imagem de Deus. Porque Deus, em Gênesis, é introduzido como uma experiência relacional, um conceito que vai gradativamente sendo mais explicado no decorrer da Bíblia. E a gente eventualmente entende Pai, Filho, Espírito Santo e assim por diante. Mas se Deus é um conceito, se Deus é uma experiência relacional, o ser humano como não seria uma reflexão correta de quem Deus é.
Então, como dois que se relacionam e se complementam, então refletem mais coerentemente a imagem de Deus. Então, a Eva foi criada ali com uma função necessária e uma função de personificar a sabedoria de Deus naquele relacionamento, sendo assim um complementar, uma ajuda, uma voz de sabedoria naquela experiência relacional. Infelizmente, há uma outra versão de Eva que acontece em Gênesis 3, onde a serpente, através da Eva, se torna uma presença de tolice, não sabedoria. Então, essas duas versões de Eva estão sendo ilustradas, ou se continua essa ilustração aqui em Provérbios, ao personificar tanto a sabedoria como a tolice, como mulheres clamando. É como se o autor quer que o leitor se imagine na árvore, ah, com duas versões tentando te convencer a ouvir e aceitar. A versão da Eva, voz da sabedoria, ou a versão da Eva, que foi a, que foi influenciada pelo mal e então está influenciando. Então, creio que isso na verdade, um, um método literário, uma ferramenta literária para engajar o leitor e contemplar a história passada de Gênesis. Então, por isso. Então, mais uma vez, sendo assim, no final de Provérbios, aqueles últimos versículos lá sobre a mulher idônea tem mais a ver com um leitor que aceitou ouvir a voz da sabedoria ao invés da voz da tolice e se ilustra em forma de exemplo o tipo de bênção e vida que teríamos ou vamos ter com a sabedoria. Ok, vamos lá, capítulo 1. Então, isso aí só para dar um entendimento um pouco do funcionamento do livro. Oi, provavelmente meu pai está com um comentário lá, a pergunta. Ô, Júnior, então podemos dizer de uma maneira, talvez, vamos dizer assim, geral, que todo homem é um bígamo. Ou o homem é casado com a sabedoria, ou ele é casado com a tolice, além da esposa que tem. Sim, nessa maneira de se pensar é correto. Na verdade, não só todo homem, todo ser humano e tem que escolher entrar num relacionamento ou íntimo com a sabedoria ou íntimo com a tolice. E claro, o ponto aqui não está tentando dizer que né, a sabedoria é uma mulher, está personificando mais uma vez com a versão de Eva. Então, todo ser humano, todo leitor de Provérbios tem que escolher em que intimidade de relacionamento vai ter, ou com a presença de Deus na sabedoria, ou com a presença da tolice através do mal ou da serpente em Gênesis. A Bíblia, na minha opinião, deixa claro que não existe versão de ser humano que não está influenciado por uma presença espiritual, ou em Deus na sua sabedoria, ou na serpente e a presença do mal. Giovanni? No caso da mulher, ela tem um marido mais o tolo ou o marido mais o sábio, né? No caso de aplicação. Sim, correto. Giovanni? Eu só queria entender se é possível dizer em que momento da vida de Salomão ele escreveu Provérbios. Se foi antes de 1 Reis 11, do fato, ou seja, onde relata que por Salomão ter
tido muitos amores, mulheres concubinas, casado com mulheres de várias nações, construído altares para todas essas mulheres, inclusive ele ter adorado dois deuses. Deus castigou ele, diz que ele dividiu, dá um reino para um servo dele, deu o reino de Israel. Se foi antes disso ou depois disso que ele demonstrou essa sabedoria dele. Não se sabe, porque, na verdade, Provérbios é uma coletânea de coletâneas. Salomão não escreveu todos os provérbios. Salomão provavelmente organizou o que chamamos do livro de Provérbios, sendo responsável por vários dos provérbios. Mas se você leu o total do livro, há vários exemplos ali que diz as palavras do rei de Agur, que há a palavra dos outros sábios. Então, eram coletâneas que provavelmente estavam circulando, entre elas muitas de Salomão, e Salomão, ao seu pedido, ou ele literalmente organizou o que temos aqui hoje. Então, quando que esse final produto foi conceptualizado, não se há várias Então é discussões. possível, então ele ter escrito os deles, do dele, durante a não sabedoria dele de agir dessa forma, várias mulheres, deuses ou não. É possível. Eu acho que, se eu entendo o seu ponto-chave, é você tá tentando entender se Salomão compartilhou toda essa sabedoria antes ou depois da sua tolice. E eu diria que provavelmente foi um processo gradativo. Não entendo que Salomão, no decorrer da sua vida, totalmente abandonou a Deus. Acho que Salomão começou bem, né, com aquela oração a Deus pedindo sabedoria, o que vamos enfatizar em outro dia. E que gradativamente, ao invés de ouvir a voz da sabedoria em Deus, ele foi ouvindo a voz da tolice em seus relacionamentos íntimos com mulheres pagãs, e gradativamente foi, de pouco em pouco, levado mais a considerar e abrir o seu reinar, não só a presença e sabedoria de Deus, mas a voz de outras influências, vamos dizer assim, da serpente através das mulheres, né? Então, o que ele encoraja a gente a fazer, ouvir o relacionamento, estar em um relacionamento íntimo através da voz da sabedoria e evitar a voz da tolice personificada como uma mulher, ele fez em extremo, em várias mulheres, sendo uma voz de influência da tolice em sua vida. José Augusto? Glória a Deus, que a paz do Senhor continue conosco, irmão. Amém. Para forçar o entendimento, ou elevar o nosso entendimento, eu gostaria de compreender sendo os provérbios também para as mulheres, como se explicar essa relação do casamento de homem com uma mulher pelo provérbio. A mulher também seria casada com a outra mulher, como assim que a sabedoria, né, representa o estilo de Eva no início ou não. Sim. E sendo um provérbio assim para a mulher, como se explica então ela seria casada integralmente com uma mulher ou só um? Sim, entendo a sua preocupação. O que temos hoje que chamamos de provérbio, então essa coletânea, esse produto final, eu entendo que foi organizado dessa maneira em particular, e esses vários provérbios e várias coletâneas de provérbios foram coletados e organizados com a intenção original de Salomão a treinar jovens homens em posições de liderança dentro do seu governo. Então, por causa disso, esse produto final tem essa ênfase
de que o leitor seria um homem. Não que cada um dos provérbios no livro é especificamente a homens. Não é, porque você leu a coletânea ali, tem provérbio para todo assunto, em toda direção. Mas a organização do livro de provérbio como uma ferramenta didática a líderes, a homens em líderes de posição no governo, tinha esse propósito. Com isso em mente, a ênfase é em ideia de homem e mulher, ou o homem ouvindo ou a sabedoria ou a tolice, no final, estando teoricamente casando com a sabedoria e assim por diante. Hoje em dia, podemos qualquer um abordar o livro com a consciência de que a ênfase, na verdade, não é para o homem casar com uma mulher sábia, o que isso, sem dúvida, é um ponto correto, mas de que o ser humano, homem ou mulher, deve aceitar e buscar um relacionamento íntimo com o conceito da sabedoria de Deus, evitando um relacionamento íntimo com o conceito da tolice do Satanás. Então, a aplicação moderna seria esta, e não necessariamente fazendo um ponto de casa com uma pessoa versus outra. Mas a estrutura do livro tinha esse propósito didático a homens em posições de liderança. Por isso a ênfase. Ok, então vamos lá, capítulo 1. Vamos ver o versículo 1 a 7. Então, capítulo 1, mais uma vez, versículo 1 a 7, serve-se de uma introdução, tipo, por que que seria importante você, leitor, ler Provérbios? Então, vamos lá, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. A quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7, o temor do Senhor é o começo do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, vamos navegar aqui de pouco em pouco. Versículo 2. Por que é importante o leitor, incluindo eu e você, ouvir, buscar e prestar atenção à sabedoria que temos em Deus? Primeiro, porque isto nos ajudará a experimentar a sabedoria e a disciplina. Em outras palavras, o mecanismo pelo qual aqui Salomão está tentando comunicar a sabedoria de Deus, através do que chamamos um provérbio, ou provérbios. Provérbio é, na verdade, uma boa definição, é você pensar de que provérbio é uma grande experiência consolidado numa curta sentença. Então, provérbio é uma ferramenta literária, onde você, com poucas palavras, diz bastante. Então, Salomão está escolhendo esse mecanismo para comunicar grande experiência com curtas sentenças que muitas vezes é até fácil a gente lembrar e memorizar. Então, o propósito desse mecanismo de provérbios para comunicar sabedoria é de que esse mecanismo nos ajuda a entender a sabedoria de Deus e a entender uma vida de disciplina em como a gente viver. Em outras palavras,
como que podemos definir o que é até, na verdade, a sabedoria de Deus? É um conceito tão imenso, não é só algo que Deus usa, é algo que Deus é. Então, como que podemos compreender tamanha a riqueza na sabedoria divina? Bem, de acordo com Salomão, o mecanismo de provérbio, poucas palavras expressando grande experiência, é um mecanismo que ajuda a gente a entender. Mais uma vez, porque é curto, mais fácil de memorizar, mesmo sendo curto, carrega bastante experiência, informação, vida, o viver dentro de um provérbio. E então, se há grande também talento em saber escrever um provérbio. E pensa aí até em... alguém consegue lembrar um provérbio comum no Brasil aí? Não um provérbio bíblico, um provérbio popular? Alguém tem algum em mente? Seguro morreu de velho? Sim? Que mais? Quem com ferro fere, com ferro ferirá. Será Isso, ferido. sim. Que mais? 880, 8, 8, 8,80. O que é se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Como que é? Pepino que nasce torto, morre torto. Quer dizer, tem um monte de expressões e, É e dado que se recebe. isso, isso. Procurar chifre na cabeça de cavalo. Pois é. Aqui no sul tem o pro teu pai. Não coloque açúcar no chimarrão. Tem pro teu pai. Então, olha lá. Experiências de vida. Todos esses provérbios explica bastante com poucas palavras. E basta você simplesmente dizer, e você pode até dizer esse provérbio em aplicações diferentes, em situações diferentes, que carregam uma sabedoria. E é fácil de se memorizar, mais uma vez, e assim por diante. Então, estudar provérbios como um mecanismo de entender a sabedoria de Deus é algo que se vale a pena, é o que ele está dizendo já de cara aí. Quais outros benefícios disso? Ele ajuda você a entender palavras e que te dão entendimento. Em outras palavras, quanto mais você se aprimora da sabedoria através do mecanismo de provérbios, mais clareza e entendimento você tem. Inclusive, por exemplo, o versículo 3, ele diz que te ajuda a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Então, a sabedoria de Deus te ajuda a viver uma vida de disciplina. Aqui pode ser disciplina tanto assim em termos de correção, né? Deus está nos disciplinando, como também disciplina em termos de foco e perseverança. Por exemplo, se você vai ser um bom jogador de futebol, você tem que ser disciplina, tem que ser disciplina no seu treinamento, disciplina nos exercícios, disciplina no como você vai comer e assim por diante. Então, tanto um ou outro. Sensatez aqui é a ideia de se viver de uma forma coerente, balanceada, uma maneira sensata. E dentro disso, a sabedoria de Deus te ajuda a determinar e compreender e agir no que é justo, direito e correto. Lembra-se que dos problemas do mal, ou da serpente em Gênesis 3, é a astúcia do mal. O mal é muito capaz em sua astúcia, em
em apresentar algo que aparenta ser correto, que aparenta ser direito, que aparenta ser justo. Por isso escolhemos. Seriam poucas as pessoas que fariam escolhas tão claramente erradas. As pessoas normalmente acham que estão fazendo certo, se sintam justificadas. E então, sendo que o mal é astuto, uma maneira de combater isso é a sabedoria divina. Quanto mais a gente acessa a sabedoria divina, menos seremos influenciados pelas as mentiras, a astúcia do mal. E isso é importante porque muitas vezes determinamos o que é certo baseado no que é melhor para nós, indiferente das consequências aos outros. E esta distorção, esta tendência a distorcer, é combatida com a sabedoria divina. Versículo 4. Ajuda também a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Olha, uma das dificuldades em ser jovem é que é que falta experiência. Isso não é um julgamento, não é uma crítica, é uma observação. Se você tem 13 anos de idade, você não viveu o suficiente para saber, para conhecer, para saber navegar a astúcia do mal, entender os riscos, as armadilhas, os buracos que se encontram lá no dia a dia e no viver. Então, mais uma vez, isso não é uma crítica. Infelizmente, porém, jovens, por sentir muitas vezes uma certa... qual que seria a palavra? Se sentem assim meio incapaz e se sentam na necessidade de provar que sabem, que têm inteligência, de que merecem mais responsabilidade, acabam fingindo ou agindo como se soubessem, como se tivessem experiência, como se fossem capazes de enfrentar a vida. Por isso que tem jovem aí com 10, 12, 13, 15 anos de idade que faz aquela cara feia aos pais porque acha que os pais não sabem nada e eles, nos seus 15 anos de idade, sabem tudo. Mas isso vem de uma posição de insegurança, uma posição de estresse, porque querem provar que tem a capacidade. Tá, se você é jovem e você quer realmente provar que você é capaz e tem sabedoria, tem uma maneira. Não é em fingir, não é aos 13 anos de idade assumir que você vai ter experiência, porque você não vai ter. Mas há uma maneira de ter uma sabedoria, uma experiência além do que os anos te propõem, é na sabedoria divina. Então, quanto mais você, jovem, estuda a sabedoria de Deus, mais conhecimento você tem baseado na experiência divina, mesmo sendo que você não é experiente. Então, se há uma maneira de alcançar experiência e bom senso, mesmo sendo jovem, e a maneira não é em arrogância, a maneira não é em pretender saber ou fingir saber, é em estudar e estar aberto à presença de Deus na sabedoria divina. Versículo 5. Se o sábio, e quem já é sábio? Eu já tenho vivido vários anos, eu já, tenho tido bastante experiência, eu já sei bastante, tenho estudado bastante a palavra de Deus. Ótimo. E você? Você pode continuar na sua sabedoria, aprofundar a sua sabedoria. Versículo 5. Se o sábio lhes der ouvido, a sabedoria divina, aumentará seu conhecimento.
E quem tem discernimento obterá orientação. Quem já tem, por motivos que for, idade, experiência própria, conhecimento da Bíblia, seja lá o que for, você já tem um certo discernimento em sua vida, quanto mais você estudar a sabedoria divina, mais capacidade de orientar o que você já sabe e orientar e navegar as dificuldades da vida, você vai ser capaz. E isso vai te dar também uma certa habilidade de saber além do que é óbvio. Em versículo 6, para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas. Em outras palavras, a vida é cheia de enigmas. A vida raramente se apresenta a você em forma óbvia. Em outras palavras, decisões a ser tomadas raramente se apresentam de forma clara. Se necessita navegar, entender, aprofundar. E quanto mais sabedoria divina você tem, mais habilidade de se fazer isso vai estar ao seu dispor. Muitas decisões, tomamos decisões erradas, não por falta de boa vontade e não por falta de querer fazer a coisa certa. Muitas vezes é por falta de claridade, porque a astúcia do mal é profunda. Então, tudo isso, se há benefícios em quem está disposto a ouvir e aprender da sabedoria divina. Alguma pergunta ou comentário antes de eu fazer uns pontos aqui sobre o versículo 7? Fábio, Simoni? Júnior, uma forma do jovem obter essa sabedoria seria também através do sábio? Sim, bom ponto. Como a sabedoria e tanto a tolice é personificada como uma mulher, duas mulheres clamando e te chamando a um relacionamento íntimo. Eu acho importante notar que a melhor maneira de saber e viver, saber o conhecimento necessário e se viver a sabedoria é de forma relacional. Em outras palavras, não é só um estudo individual do texto, o que sem dúvida ajuda, mas é um relacionamento com a sabedoria de Deus em relacionamentos com outras pessoas sábias. E o oposto também é verdade. Tolice raramente é um estudo que alguém faz. Quero ser tolo. Tolice é algo que se vive em relacionamento com outros tolos. Sim, muito bom. Giovanni e depois o Pedro. Complementando essa pergunta do irmão Fábio aos jovens, Paulo orientou a Tito, em Tito, capítulo 2, versículo 6, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, o que serve para nós, fazendo boas obras, em seu ensino mostra integridade e seriedade, use linguagem sadia e aí por fora, ensinando Sim. aos jovens. Sim, é algo relacional. Tito também, em Tito, Paulo também fala sobre pessoas idosas, e fazer esforços a conectar com os mais jovens e assim por diante, homem, mulher, e sim, algo relacional. Pedro? Júnior, mas como é que seja assim? Em Cristo está a fonte da sabedoria e sem Cristo está a tolice. Porque Cristo diz uma frase muito interessante: sem mim nada podereis fazer. Seria mais ou menos isso? Sim, o culminar desta sabedoria que está sendo descrito aqui em Provérbios está em Cristo.
Mas não estamos lá ainda, né, assim, em termos de progressão da história. Mas sim, o Cristo, há várias fraseados e descrição de Cristo que está tentando conectar o leitor a esta sabedoria que está sendo introduzida ou enfatizada aqui. Então, em Cristo, mas até mesmo Cristo não se é somente um estudo intelectual de Jesus, é em viver uma vida como Cristo. E isso se manifesta e se navega em relacionamentos um com o outro aqui hoje, no casamento, amigos, quer dizer, no relacionar de comunidade. Então, sim, é algo que exige conhecimento, porém vivido em relacionamentos. Obrigado. Ana? O Júnior, é assim, é tirar do contexto bíblico tudo que a gente aprende, por exemplo, para ser bem rápida, hoje minha irmã chegou do oncologista, né? Todo mundo sabe, ela está com câncer. E resumindo, o tratamento dela agora vai ser paliativo. Aí todo mundo caiu no choro, e irmãos, e filho. Eu não chorei, eu fiquei quieta, porque eu sei de que as coisas acontecem. As coisas acontecem da maneira que Deus quer. E se você tem a sabedoria de aprender dele, você sabe ter reações que não precisa ter escândalo, não precisa ter. Você sabe que o dia a dia da vida da gente, aprendendo na palavra de Deus, é assim. Um dia morre, outro dia nasce. Um é ou não é? A gente tem que ter essa sabedoria de saber viver a palavra de Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu não tive a reação deles. Sim, acho que sim. Sim, a sabedoria divina é, sem dúvida, algo bem prático, não é só teórico. É Não. algo que, por isso, inclusive, esse mecanismo de provérbios, e quando a gente chegar em capítulo 10 para frente, é bem dia a dia, desde relacionamentos, casamento, finanças, como usar o nosso palavreado, a criação de filhos e assim por diante. Sendo o ponto que sim, a sabedoria é para ter uma aplicação cotidiana do dia a dia e para nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Isso não necessariamente quer dizer que não se há um espaço dentro da sabedoria em lamentar, em reconhecer que a vida é muitas vezes injusta, que Doído. por causa da presença do mal, se há coisas como câncer e lamentar tudo isso e querer ou esperar de que a nossa vida fosse menos difícil e com menos dor, isso creio que não é errado. Mas Não é, ao seu eu penso, ponto-chave, eu penso assim que não é menos dor, é ter a sabedoria de encarar o problema que existe na vida, no cotidiano da gente, né? sim, a sabedoria nos ajuda, sem dúvida, a entender as dificuldades da vida de forma diferente de quem possivelmente não tem Cristo, ou não teria essa percepção, sem dúvida. Versículo Obrigada. 7. Versículo 7 é importante porque aparenta ser o primeiro passo a uma vida de sabedoria. E da maneira que é dito é o seguinte, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em outras palavras, por que será que temor é o princípio, é o primeiro ponto, é o começar? Em capítulo 9, versículo 10, e aqui serve-se como abrir uma chave e fechar uma chave, aspas.
chaves, né? Onde tudo dito entre 1:7 e 9:10 é um resumo e uma maneira de se convencer e chamar o leitor a viver em temor e seguindo a sabedoria, porque o 1:7 é repetido em 9:10, onde se diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é a mesma frase. A segunda parte da frase é um pouquinho diferente. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, o porquê que temor é o primeiro passo? Porque, mais uma vez, a sabedoria divina não é simplesmente uma coletânea de decisões corretas. É mais que isso, é um relacionar, é uma maneira de ser, é uma maneira de viver, é uma maneira de pensar e conceptualizar a vida. Então, o que me põe nessa habilidade? O que me põe nessa disposição, nesta maneira de se ver? É o temor a Deus. Temor aqui não é temor assim como, eu tenho medo do bicho-papão. Temor aqui são 2 pontos. Um é reverência e obediência. Eu obedeço a Deus por ter reverência em quem Deus é, por reconhecer que Deus é o começo da vida, de que eu só existo porque tenho vida de Deus. Eu só existo porque eu fui criado para refletir a presença de Deus. E por Deus ser o Criador, o começo, a existência de vida, eu tenho reverência a Ele, e por causa dessa reverência, eu estou disposto a viver uma vida de obediência, não forçado, mas disposto. E dentro desta atitude, eu estou aberto para ter uma vida que reflete a sabedoria de Deus. É a mesma coisa, filhos. Dentro de uma certa idade, você decide pelos seus filhos, né? Quando são nenê, bebezinho lá, eles querem decidir, né? Eles vão tentar pegar uma coisa ou outra, mas você que tem que decidir por eles em grande parte. Quanto eles vão crescendo e tendo mais habilidade de tomar decisões, até um certo nível você ainda pode forçar uma decisão se você quiser. Porque, né, eu que pago as coisas, você vive dentro de da minha casa, você não tem carro, você não tem trabalho, você não tem nada. Então, a gente meio que força, ou pode forçar. Mas esse tipo de abordagem não se dura, porque queremos que, eventualmente, que os nossos filhos tomem decisões coerentes com o que ensinamos a eles, não por medo ou não por domínio, mas por reverência e respeito. E a mesma coisa com o ser humano e Deus. E o temor, essa reverência e obediência, te abre a mente, te abre o coração, te põe numa disposição de Deus nos guiar com a sua sabedoria. A ausência disso é tolice. Então, tolice também não se é simplesmente uma coletânea de decisões tolas, que até tolos, sem querer, ou até ocasionalmente querendo, são capazes de decisões boas. Assim como sábios também têm a capacidade de tomar decisões tolas. No entanto, o que se descreve aqui é uma maneira de pensar e ser. E quem está no caminho da sabedoria é quem teme a Deus. Quem não teme a Deus já está no caminho da tolice, indiferente da coletânea de decisões que toma ou não. José Augusto, acho que você tinha a mãozinha aí que desapareceu por eu ter falado demais. Alguma pergunta?
Então, glória a Deus, você concluiu mesmo, que foi o acompanhamento do raciocínio. Então, no princípio da sabedoria, no temor a Deus, eu já tenho a sabedoria. Quando eu temo a Deus, eu já tenho parte da sabedoria. Eu já estou em relacionamento com a sabedoria e a presença de Deus. Isso não quer dizer que eu estou tomando somente decisões boas, mas eu estou num caminho e num relacionamento onde a presença de Deus vai estar me transformando em uma vida de sabedoria. Sim. É um relacionamento que vai gradativamente se viver, mas o começo disso é esta a reverência e obediência, essa disposição. A ausência disso já automaticamente é tolice. E essa tolice vai inevitavelmente se manifestar em como a pessoa vive, porque esta pessoa que não está no temor de Deus está, então, na influência da serpente, que só tem essas duas opções. Então, dizer não a Deus é dizer sim à serpente, indiferente se você reconhece isso ou não. Eu digo serpente para manter a ilustração de Gênesis, né? O mal, o Satanás, assim por diante. Ou como no Brasil muitas vezes é conhecido, o capeta. Mais algum comentário ou pergunta? Eu tenho, Júnior. Opa. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Ô, Júnior, a gente vê aí, como você está falando aí, esse relacionamento nos ensina a ter uma vida boa enquanto nós estamos aqui nesse mundo. A gente teve uma aula aqui quarta-feira, eu até mencionei que algumas vezes a gente tem a oportunidade, nós que somos cristãos, nós, começando por mim, a gente tem a oportunidade de mudar, né? Porque eu estou buscando a sabedoria que vem do alto, então, se eu não colocar em prática, a minha família não vai ser abençoada. Só que algumas vezes, como você falou, a gente deixa o mundo nos abafar e a família começa a destruir. Mas o interessante é de que, para que eu possa ter esse relacionamento, eu tenho que partir de mim, né? Eu não posso levar só com a barriga. Esse relacionamento ele tem que ser sério, a ponto de eu poder ter essa sabedoria para educar, tanto na família, em questão, você abre a lista aí, né? Sim. No caso, seria as bênçãos, né? Sim, infelizmente, eu acho que é infelizmente, decisões individuais têm consequências coletâneas. Eu digo infeliz porque talvez o mundo seria menos complicado se o que eu decido fazer só impacta a mim, mas não é assim que funciona. O que eu faço impacta outros e vice-versa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, sem dúvida, temos que tomar responsabilidade das nossas decisões e da responsabilidade do impacto que nós temos em família, amigos, vizinhos, parentes, congregação. Então, esse é o ponto que eu quis dizer para você, porque a gente acaba sendo um exemplo vivo para as pessoas, né? Inclusive, eu sempre falo para a Ivone que quem vai falar bem de mim e me conhece é minha esposa, né? Então, a gente tem que começar dentro de casa, né? Por mais difícil que seja, mas eu falei que nós temos a faca e o queijo na mão para que nós possamos ter uma família abençoada, né? Mas tem que começar de mim, né? Muito bom. Eu tenho que, né? Correto. Obrigado. Sem dúvida. Para a gente honrar o nosso tempo aí, para aqueles que gostariam de ir para o próximo estudo, esse vai ser a nossa direção, e semana que vem vamos continuar dentro do ainda capítulo 1 e vamos gradativamente progredir aí no nosso estudo de Provérbios. Agradeço a todos